Paz e bem, paz no coração e bem firme nossos passos rumo à luz. Pessoal, a Umbanda 3D. Por que da Umbanda 3D? A Umbanda do esclarecimento, da experiência vivida minha e com a minha intuição junto à espiritualidade. Nada vem do meu eu, vem da minha mediunidade. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos falhando grotescamente. Eu vou, nesse vídeo muito simples, muito prático, falar uma coisa que vai impactar. Mas pode dar like, pode se inscrever, pode comentar. Se não concordar, comente, questione. E pode colocar para os amigos, compartilhando. Hoje eu vou falar sobre julgar ou ser omisso. Vamos desmistificar. Julgar ou ser omisso. Jesus, o Nazareno, que é a energia de Oxalá dentro da Umbanda, fala que não julgue para não ser julgado. Nessa época, os judeus não tinham instrução. O Sinédrio, que determinava as orientações gerais. Então as pessoas entravam em fofoca, em mentira, e resultava em morte. Então, se você não sabe julgar, não julgue. É isso que ele fala. Simples assim. Por isso que ele dizia, perdoe. Era difícil perdoar, que eles não tinham entendimento ainda. Ainda não tinha a cristandade. Então ele falava, perdoa 70 vezes. 7. Por que 7? Por que 70? Já se questionaram isso? Dentro da Umbanda é um número cabalístico. Uma pirâmide, que é um triângulo. É uma logo cabalística. Então eu venho aqui, através da Umbanda 3D, da minha experiência de 25 anos, falar sobre um pouquinho. Não sou o senhor da verdade. A verdade é a lei universal. Eles é que julgam, porque a lei é imutável. Então, por que eu vim falar desse tema? Não julgue ou ser omisso. Se você não julgar, você vai ser omisso. Mas tem uma terceira essência nisso aí. A gente não vai julgar, mas também não pode ser omisso. Mas a gente pode fazer análise do fato ocorrido. Como assim análise do fato? Se você não pode ser omisso, você não pode virar as costas. Mas você pode analisar o que aconteceu. Claro, se te interessar. Aí você fala, eu não estou sendo omisso, só não me interessa. Tem outras coisas mais importantes para eu seguir nesse meu aprendizado. Então eu não preciso julgar, porque eu não sei os fatos. Eu não preciso analisar, porque não me interessa. Então eu não sou omisso, porque tem coisas mais importantes na minha vida. Então, julgar nunca, porque quem julga é o Senhor das leis. Ele que tem o poder disso. A Umbanda veio um todo. A Umbanda não é africana, não é europeia. Ela juntou no Brasil as raças que vieram construir o Brasil. A ameríndia, a africana e a europeia. Por isso que é um índio, 7 cruzilhadas, é um vovô, pai Antônio, no médium, de cor branca, Zélio. Juntou as 3 raças. E foi fundada aqui no Brasil. Então vamos
desmistificar, acabar com essa história de é da África, é do Oriente Médio, é da Europa. Não, ela é brasileira. Uma religião autenticamente brasileira. Aí como é que ela se formou? Um pedacinho da África, os orixás, colocando os espíritos, porque a religião umbandista ela é evolutiva. Ela evolui como espírito e o encarnado evolui como médium. Mas para isso você tem que estudar, você tem que se interessar. As pessoas falam, não, eu estou nessa vida para viver, eu vou viver a vida. Eu tenho que viver a vida, porque eu estou encarnado. Eu falo, eu procuro, eu me dedico ao sentido da vida. Qual o propósito de eu estar aqui? Por que ela é provisória? Por que a gente sofre? Por que a felicidade não é plena? É só momentânea. Isso é o sentido da vida. Ela procurou a doutrina kardecista, que é dois espíritos, não é de Kardec, ele só codificou. Então ela bota o evangelho. Isso aqui é a nossa reforma íntima. O Kardec aqui botou o livro dos espíritos para fazer o sentido da vida. O que a gente está fazendo? E o Caboclo das Sete Encruzilhadas abriu para todos. Pegou os descendentes africanos, os brasileiros que na época eles eram libertos, os africanos. Uma experiência vasta vivida aqui no Brasil, através das ervas, através das sabedorias, da simplicidade, do pé no chão, do terreiro. Terreiro. As pessoas hoje estão fazendo um castelo, o templo de Umbanda. Não, Umbanda é terreiro, pé no chão, simplicidade, humildade. Não tem capa. Mas é a parte humana. A parte humana é isso. Por isso que a Umbanda é evolutiva. Nós adotamos a doutrina dos espíritos para ver o sentido da vida. Nós adotamos as religiões afro, não as suas energias, a energia brasileira, adaptada com alguns nomes, orixás, né? Bongá, mas comandada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Os índios vieram para ser guerreiros, cura. Então cada um tem a sua função. Isso é formado a Umbanda. Fora disso, é misticismo. Cada um faz o que quer e o que tem as suas experiências. Eu sigo aquela que veio fundada na Umbanda, aqui pelo Zé, que veio se transformando. Quando ela chegou, não tinha tabaque, tinha palma. Foi se anexando, tudo evoluiu. Mas a essência, o princípio, nunca mudou, que é a caridade. Sem ver a capa, sem ver a quem precisa. Mas também respeitando. Se a pessoa quer sofrer, ela vai sofrer. Ela ajuda quem quer ser ajudado. Quem procura casa quer ser ajudado. Mas quem procura casa com orgulho, só quer escutar os espíritos, aquilo que fala, o que ela quer escutar, está com um problema sério. Vai sair desacreditada. Nós temos que chegar dentro da Umbanda de coração aberto, puro, querendo aprender, saindo das nossas imperfeições. Se a gente chegou na Umbanda, porque a gente precisa. Não adianta fazer aquilo que eu quero fazer. Não. Se você entrou dentro de um terreiro, porque você acredita na espiritualidade. Mas antes de entrar no terreiro, não é julgar. Não é ser omisso. Fazer uma análise. Se aquele terreiro mostra que a caridade sem capa, com simplicidade, está gerando aquilo. Mas nós temos que pensar nos espíritos, porque o ser humano tem imperfeição.
Mas você tem que ter certeza que os dirigentes encarnados da casa levam a vida fora da Umbanda, praticando a Umbanda, sendo generoso, sendo caridoso, sendo compreensivo, não tendo essa impaciência, tendo simplesmente a simplicidade de ensinar, passar aquilo que os espíritos passaram para ela. Porque toda a chefia da casa, eles são zeladores das orientações espirituais. Nós, como médium, ou mais, compomos uma casa de Umbanda, nós somos zeladores dos espíritos que vêm nos ajudar individualmente. Mas quando a gente entra numa casa, a gente tem que abrir esse campo, esse nosso livre-arbítrio, para o ensinamento da chefia espiritual da casa, através da chefia encarnada da casa. É isso que tem as dificuldades hoje dentro da Umbanda. Hoje a internet, vocês vê, escuta, está complicado. As pessoas também vão falar que eu estou falando bobagem, é normal. Cada um tem a sua experiência. Mas eu digo para vocês, não julguem, que julgando, você está sendo um ser humano equivocado. Não seja omisso. Você se omitindo é um crime também espiritual. Mas você pode fazer uma análise. Não, isso aí que aconteceu não me interessa. Eu vou seguir meu caminho. Você não está sendo omisso. Porque você, num olhar, viu que não interessa para você. Consequentemente, você segue aquilo que vai fazer você crescer espiritualmente. Nós estamos aqui para entender a nossa expiação. Por que eu não dou certo? Porque nada funciona. Por que isso? Por que aquilo? É a nossa expiação. Tudo que acontece com a gente aqui, ou você está desviando do que foi combinado antes de reencarnar, ou você está passando, está resgatando, está colhendo aquilo que você plantou em vidas passadas. Não tem dificuldade de entender isso. Mas o orgulho cego, o ego, é o senhor dos erros. Então eu vou falar para vocês, meus amigos. Não julgue, não seja omisso. Mas faça uma análise da vida, da situação que está em sua volta, para você ter certeza que os teus passos serão firmes, bem firmes, seguindo o caminho da luz. Ah, mas está muito difícil. Tá não. Se você se conectar com os amigos espirituais que estão em sua volta, você pode ter certeza que você vai entender o que você está passando e você vai passar com sabedoria. Você vai passar com tranquilidade. Os problemas foram feitos para corrigir nossos erros. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Então eu falo para vocês, tudo que acontece, nós temos culpas. Agora, sentido da vida, você pode se divertir também nesse mundo. Mas no momento do recreio. Não é fazendo opção da sua vida, deixando de correr atrás desse seu resgate, dessa colheita ser menos problemática. Vamos junto, estamos juntos. Dê like, compartilhe, se inscreva. Se inscreve aí, compartilhe com os amigos, ajuda um amigo aqui, mas comente. O pessoal está meio receoso porque eu comento junto, às vezes as pessoas não gostam e não aprenderam que a interação é o aprendizado do nosso caminho. Então dê like, comente, compartilhe e se inscreva. Não julgue, não julgue, não seja omisso. Mas analisa a vida. Faz uma análise. Mas para você analisar bem, para não ter um caminho errado, tem que estudar. Né? Tem que estudar. Tem vídeo, tem áudio, tem uns amigos mais experientes, tem tudo em suas voltas. Ah, mas eu não estou achando aquilo que me agrada. Entre em conexão com a sua espiritualidade. Nesse nosso resgate, nessa nossa colheita, sempre vai ter um guia em sua volta. Ele está doido para conectar com você, está doido para colocar coisas boas para você entender,
e o sofrimento ser bem pequenininho. Tamo junto? Comente aí. Não concorde, não tem problema nenhum. A gente entende que a verdade não está comigo. A verdade está na lei suprema. Mas eu estou aqui na simplicidade, entendeu? Passando a minha experiência. E posso falar para vocês. É por causa deles. Que por mim, pode ter certeza que está sendo um esforço sobre-humano. Mas eu sou zelador deles. Eu escuto eles. É porque eu obedeço, não. E foi tudo combinado antes de reencarnar. E eu não sou bobo, né? O problema eu tenho, meu. Mas eu estou passando com muita tranquilidade. Graças a Oxalá, nossa força maior. Paz e bem. Paz no coração e bem firme em nossos passos rumo à luz.